do nosso gráfico de despesa. Então, aproximadamente 15% para quem trabalha aí com lucro presumido, que é o que a maioria das academias fazem, o lucro, a reserva. Pô, mas isso é custo? Claro. E é o primeiro custo que eu quero me pagar. O que sobrar eu posso gastar. Se a conta for inversa, vocês nunca vão chegar nisso. Vocês começam a gastar muito mais do que vocês devem gastar. Então, o pensamento é, eu ganho dinheiro, eu salvo o dinheiro e eu gasto o resto. Então, se a gente está dizendo que o negócio pode funcionar, se ele funcionar bem, ele vai deixar 30% de lucro, eu quero retirar esses 30% e já separar ele no início da operação. Se eu faturei 100 mil, 30 eu tenho que separar. É meu. Vai sobrar no final para eu botar no meu bolso. Né? E aí você tem 4 de reserva, que é aquela reserva que a gente falou lá que é custo, e você tem os custos variáveis, que é o que a gente vai entrar agora no detalhe. Isso é quando é recorrência, né? Quando é plano, vai ficando lá para trás, você fatura 100 pau no mês, mas é diluído durante os meses. Né? Não, então, assim, se você pensar na tua venda, sim. Se você pensar no teu recebível, não. Né? A conta, assim, o que é faturamento? Faturamento é o que entra na minha conta. Né? Não é o que eu vendi. Se às vezes você vendeu um plano de 12 meses, mas vai chegar daqui a 6 meses o cara vai cancelar. Então você não pode contabilizar aquele dinheiro, né? Você contabiliza o dinheiro que você está recebendo do mês passado, né? Quem trabalha com plano e trabalha com cartão vai receber 30, 31 dias depois. Então, esse é o dinheiro que é o faturamento. É diferente do recorrente, né? Você recebe, mas como que você trabalha? Não é diferente, porque imagina o seguinte, a única diferença é na hora da cobrança. A recorrência, o cara passou o cartão de crédito. A empresa de cartão de crédito só vai me pagar 30 dias depois, do mesmo jeito. Né? Se ele tivesse pago um plano de 12 meses, eu receberia aquela mesma parcela 30 dias depois. Então, para o faturamento, para o teu recebível, não muda muito. Você vai receber a cada 30 dias aquele montante que é o teu faturamento, que é o teu... Que é a junção de tudo, dos alunos coletivos, particulares, produtos, enfim, tudo que você vende na tua academia. Aqui a gente tem algumas referências. E aí, uma coisa muito importante que as pessoas olham de cara é isso aqui, ó. Aluguel. A ocupação. Quanto eu posso pagar de aluguel na minha academia? A gente volta para aquela conta anterior de qual é a nossa capacidade? Qual é a capacidade que eu tenho de alunos na minha academia? Quanto eu cheguei no meu preço, beleza, qual vai ser meu faturamento médio? Quanto eu posso pagar de aluguel? Entendeu? Não adianta falar assim, puta, achei um imóvel lindo. Tá, mas se você não conseguir fazer aquilo funcionar, é melhor você deixar esse imóvel lindo para alguém. Né? Você precisa encaixar o teu custo de aluguel nesse percentual. A gente tem 20% do faturamento de funcionários, então recepção, professores, isso tem que estar ali tudo contemplado em 20%. Né? Se gastar mais do que isso também vai começando a apertar. E na real, assim, isso aqui é o ideal para que possa sobrar os 30% lá que faça sentido para o teu negócio. Né? Aí a gente tem os diversos ali mais 6%, manutenção de 2%, são os lucros variáveis que você tem. E aí, o que a gente vive hoje? Né? A academia tem que ser um bom negócio. A gente está chegando num momento, aqui no Brasil, nos Estados Unidos já acontece há muito tempo, por isso que nos Estados Unidos as academias estão se multiplicando. Aqui no Brasil não valia a pena você investir dinheiro em nada. Valia a pena você deixar dinheiro no banco, né? Você era rentista. Qualquer dinheiro que você tinha, falava, porra, tinha aqui na renda fixa que me dá 10, 12% ao ano, vou ficar aqui. Né? Agora não tem mais isso. E o horizonte é que não tenha. Então as pessoas que têm dinheiro começam a olhar as possibilidades para investir em coisas que
que elas consigam ter algum retorno. Um negócio que dá 30% de margem é um mega negócio. Desde que vocês consigam fazer dele um negócio de fato. Né? Então, toda a nossa conversa hoje aqui é para vocês entenderem que vocês têm um negócio na mão que pode interessar um monte de gente. Se vocês têm uma carteira de alunos X lá, 200 alunos, pô, eu sou um investidor, eu falo, cara, se eu montar um negócio mais arrumadinho com esse cara aqui, ele já traz 200 alunos, o negócio já está funcionando e você dá um salto de qualidade dentro do teu negócio. Às vezes é melhor você ter um percentual do negócio muito maior do que você ter tudo no negócio pequeno. Né? Mas enfim, isso é uma escolha de cada um. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a academia de jiu-jitsu pode ser um grande negócio. Né? Se vocês fizerem todas as práticas que a gente está falando com vocês aqui. Né? Cuidar do dinheiro de vocês e se pagar e fazer a academia dar lucro é fundamental. O salário de vocês tem que estar dentro daqueles 20% que a gente falou de pessoal. Né? Seja o professor, seja o gestor, seja o que for. Se a academia fatura 100 mil, 20 mil é o limite para você pagar. Né? Como você vai ter mais gente, possivelmente você não vai conseguir tirar 20 mil de salário. Mas você está tirando 30 de lucro. De um dinheiro limpo de imposto. Porque o imposto já está pago. Né? O resultado da academia é dividendo, é limpo no bolso. O salário não é. Então, se você quiser botar esse dinheiro como salário, como prolabore, você vai pagar teus 27,5% lá. Fica à vontade. Né? O ideal é que você, como gestor, tenha um salário menor para que você gere aquele lucro maior. Né? Porque aquele lucro vai ser limpo para você. E o teu negócio continua saudável, porque você está fazendo a tua reserva, você não está dependendo, não está raspando o tacho do teu negócio. Né? Você está realmente estruturando a tua academia para funcionar como uma empresa. Né? E isso tem valor. Isso vai fazer com que pessoas se interessem pelo teu negócio, que eventualmente você possa montar uma outra, né? Sem precisar tirar dinheiro do bolso. E eu acho que é esse caminho que o jiu-jitsu está trilhando. Eu acho que a gente vai conseguir chegar nisso numa velocidade relativamente rápida. Porque as pessoas estão se interessando, as pessoas estão estudando. Né? A gente vai começar a entregar um serviço melhor. A gente vai ter mais aluno envolvido, mais aluno feliz, mais alunos, a massa crítica de alunos vai crescer. A gente vai ser um negócio interessante. Entendeu? Alguma pergunta aí? Nada? Tamanho mínimo da academia, que você considera? Olha, é difícil falar de tamanho mínimo, porque você vai ter que fazer a conta de novo, né? Se você estiver feliz com 5 mil reais no final do mês, a tua academia pode ser pequena, né? Não, mas me diz aí uma metragem que para você seria ideal. Vamos imaginar que você vai montar uma academia pequena hoje, não está achando imóvel num local que você queira montar. Eu acho que você precisa no mínimo? Eu acho que uma academia, para você começar uma academia com potencial de ser grande, a academia deve ter entre 400 e 450 metros quadrados, né, de área total, com pelo menos 2 tatames. A questão dos 2 tatames é fundamental, né? Porque quando você tem um tatame só, você se espreme, fica muito difícil de você abrir a grade de horário, de ter várias turmas diferentes. É possível? É possível. Existem casos? Existem casos. Né? Tem o caso da academia do Lucas Lepp, por exemplo, ele tem 150 metros de tatame e tem mais de 300 alunos. Né? Mas ele sente falta de um segundo tatame, porque ele não consegue... Tem N horários. Ele tem horário o dia inteiro para tentar atender. Mas o que acontece, qual é o problema? Você tem horário o dia inteiro, mas você tem horário nobre, que todo mundo quer treinar naquele horário, entendeu? E aí você não consegue, por exemplo, botar uma turma de iniciante entre 6 e 8 da noite, você está fechando a maior porta que você tem, você está estreitando ela, né? E isso é muito ruim. Então, assim, você conseguir abrir a grade de horário, por isso 2 tatames é muito importante. Mas, obviamente, isso não é um tamanho mínimo.
né? Esse é um tamanho ideal. Né? Você fala assim, puta, qual o mínimo de tamanho? 150 metros? Entendeu? Se você fizer uma coisa ajeitadinha, pode funcionar. Entendeu? Mas eu iria para uma coisa que tivesse um potencial maior. Né? Quando você fala de uma academia de 150 metros, você vai bater no teto muito rápido. Né? Vai ser uma... Assim, você conseguiu, 120, 150, uma academia está apertada. E não está ainda te gerando um faturamento significativo, né? Pode ser uma outra coisa que as pessoas me perguntam, pô, mas como é que eu monto? Quero montar uma academia do zero. Cara, montar uma academia do zero requer um investimento e requer uma reserva de dinheiro. Porque você vai continuar botando dinheiro ali durante um tempo. Não é que você vai, montei a academia, está pronta. Não, a academia vai dar prejuízo muitos meses. Né? Salvo se você fizer uma campanha de marketing maravilhosa, você conseguir encher a tua academia numa velocidade... Mas é difícil. Qual é o melhor momento para você montar a sua academia? Quando você já tem uma turma. Então eu posso entrar em outra academia para dar aula, eu posso entrar num clube, eu preciso ter o meu grupo. Porque aí eu vou mudar com 100 alunos, aí é fácil. Né? Agora, quando você vai no zero, o sonho de ter academia, você vai ter que ter um fundo de reserva bastante significativo, senão você vai se apertar, entendeu? E de repente os alunos não vêm naquela velocidade que você espera e vai fazendo água, daqui a pouco o dinheiro que você está botando lá já está num volume que difícil de buscar e aí você desperdiçou o teu dinheiro, o teu tempo, o teu investimento por simplesmente se apressar, né? Às vezes você está numa região, você faz um teste, entra na academia, entra no clube, começa a dar aula, vê se aquilo ali tem realmente, aquilo faz sentido, né? Faz um marketing, vê se as pessoas se interessam, faz uma pesquisa qualitativa antes de se jogar e e montar uma academia. Hoje tem pesquisa de tudo. Se eu pegar na região e falar, pô, essa região aqui tem interesse de jiu-jitsu, você consegue saber se tem público para jiu-jitsu naquela região, né? Essas pesquisas qualitativas te dão um norte, você fala, opa, aqui vale a pena montar uma academia, aqui não vale. Quem não é professor, não é faixa preta, quer abrir uma academia, investir numa academia, quais são os cuidados, assim, para poder ter uma boa equipe, os critérios? Então, eu acho que a primeira coisa, você precisa ter um professor como sócio, porque senão você fica muito vulnerável, né? Você monta uma academia, mas você não domina aquele assunto, é que nem o que a gente estava falando antes de ter várias atividades, né? Você é a vitrine. Quer dizer, se o professor amanhã decidir ir embora, via de regra, o professor tem um vínculo com o aluno. Então esse cara leva os seus alunos embora. Então esse cara deve ser sócio da operação, né? Se não, eu acho que esse é o maior cuidado que você deveria tomar. Assim, pô, vou investir uma grana, vou montar minha academia, mas o meu professor tem que participar disso aqui, entendeu? E tem que ter um contrato com esse cara de que ele não pode sair e montar outra do lado, né? Tem que ter alguns pontos de segurança, porque senão você fica muito vulnerável. Eu acho que esse seria o principal ponto. O outro, obviamente, é ter o poder de administrar o negócio para dar esse resultado. E esse resultado vai ser dividido na proporção da sociedade. Então, se você ofereceu para o teu professor-chefe lá 30% da academia, você vai ter 70% do lucro, 30% é dele, né? Essa conta faz sentido para o investimento que você está fazendo? Essa que normalmente faz. Por isso eu estou falando que é um bom negócio, porque o investidor hoje, ele vai buscar um retorno que o mercado não dá mais. Então ele vai ter que realmente ir para a economia real. É isso que a gente está falando, a gente está vivendo esse momento, né? Então não dá mais para ficar de rentista, porque não tem mais juros, o cara tem que botar o dinheiro na economia, né? Então se você tem um produto que dá uma lucratividade para esse cara de 30% ao mês do faturamento, num investimento relativamente baixo, porque assim, você montar uma academia de jiu-jitsu não é uma operação cara, né? Você está falando... você montar uma... Eu sei melhor a conta nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, na verdade, mas a academia nos Estados Unidos com 150, 200 mil dólares, você monta uma academia muito legal, entendeu? Então você fala que
Vamos imaginar a academia